Bem-vindo, bem-vinda, sejam muito bem-vindos a essa live. E vamos começar hoje falando de um pouquinho de mim. Eu sou o Alexandre, né? Sou educador financeiro, também sou contador. Para quem não me conhece, falar um pouquinho aqui da minha trajetória e daqui a pouquinho a gente já vai entrar no tema principal, né? Trabalho na área financeira desde os meus 18 anos, né? Formado em contabilidade numa das melhores universidades de São Paulo, ou até mesmo do Brasil, é a FECAP. E eu estudei contabilidade porque eu sempre gostei muito da área financeira. Sempre fui muito apaixonado pela área financeira. Não tem como dar errado, né, gente? A área financeira, você fechou lá o mês, o resultado está fechando com o extrato e está tudo certo. Por que eu fiz contabilidade, então? Porque isso agrega muito conhecimento na área financeira. Óbvio. E também, claro, vamos pensar no dinheiro, porque o dinheiro é sempre muito bom, sempre muito bem-vindo, e agrega muito bem no salário de um profissional na área financeira, né? Só que eu não estou mais na área financeira, trabalhei um tempo na contabilidade mesmo, sei fazer o que é preciso ser feito na contabilidade, né? Graças a todo o conhecimento que eu adquiri para exercer a minha função como na área financeira. E hoje eu cuido das pessoas, eu cuido das pessoas físicas, não mais de pessoas jurídicas, não mais de empresa. Hoje eu sou um educador financeiro para pessoas físicas, né? E hoje eu vim falar um pouquinho dos sintomas que as pessoas acabam tendo por não procurar ou por não ter uma orientação decente, porque, olha, estudei a minha vida inteira na escola pública, nunca tive uma aula de educação financeira, vim descobrir essa profissão muito recentemente. E, cara, eu já trabalhei com educação financeira a minha vida inteira, né? Me recordo que quando meu pai queria trocar de carro, ele tinha um Fiat Uno, aqueles quadradinhos, ficou 20 e poucos anos com ele. Então, ajudei ele, sem eu saber que isso era educar financeiramente, como fazer as melhores escolhas. Ele gastava muito mais com manutenção, por exemplo, do que uma parcela de um carro, né? Então, hoje ele está com um carro muito mais novo, certo? E eu gosto muito de dar esse exemplo para as pessoas que eu acabo atendendo pessoalmente. Então, tive amigos que eu ajudei financeiramente, não emprestando dinheiro, mas sim da melhor forma possível, de orientação, o que fazer com o dinheiro. E eu nunca cobrei nada por isso. Depois eu vim, ao longo do tempo, percebendo que essa é uma profissão muitíssimo promissora. E não é promissora somente para mim, promissora para você também. Porque eu não tive educação financeira na escola. Eu fui aprendendo entre acertos e erros. Eu sempre guardei dinheiro, mas nunca ninguém me orientou para guardar dinheiro. E guardava da forma errada. Eu não sabia que existia outros investimentos além da poupança. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente tem um mundo de investimentos por aí. Muitos, muitos. Se você falar em 50, estou falando pouco. Se eu falar em 100, eu estou falando pouco. Hoje tem moedas digitais, tem títulos de investimentos do governo, muito fáceis de ser comprados. Existe como investimento a própria poupança, que eu não recomendo. Hoje tem o CDB, que é aquele dinheiro que você empresta para o banco para usar o seu dinheiro, mas ele te paga um pouquinho ali e não tem problema. É um tipo de investimento, você está minimizando as perdas da inflação. E isso é maravilhoso. Isso é o suficiente neste momento para quem não conhece um pouquinho da educação financeira. Existem investimentos de maior risco. E isso também não tem problema, você correr um pouquinho de risco para ter um retorno melhor, né? Então, em questões de investimentos, existe uma gama muito, mas muito grande e com risco bem calculados.
Mas não é para isso que eu estou aqui. Hoje eu estou aqui para falar, na verdade, de alguns sintomas que as pessoas acabam tendo e sem saber o que está acontecendo na vida delas. Né? Por exemplo, a falta de uma organização, de um orçamento. Muitas pessoas gostam de usar as palavras mais difíceis, por exemplo, orçamento, né? E as pessoas falam, não, fazer um orçamento é muito complexo, muito complicado. Não, é simples. Vai lá, pega um pedaço de papel, anota todas as suas despesas, anota todas as suas receitas. Ou melhor, vamos falar assim, anota todas as suas contas, anota tudo que você ganha. Então, as linguagens que a gente acaba utilizando podem ser as difíceis e as fáceis. Né? A gente vai falar muito com linguagem muito fácil, que você convive o tempo todo. Então, a falta de uma organização financeira, uma palavra que às vezes assusta, é um procedimento muito simples. É só anotar o que você ganha, só anotar o que você gasta e ver no final do mês o que sobra e o que falta. Né? Se você está sobrando, o que você está fazendo com esse dinheiro? Se não está sobrando, por que não está sobrando? Né? Aonde você anda gastando dinheiro que não sobra? Usar o cheque especial hoje em dia é um perigo, é muito alto os juros. Ah, Alexandre, mas olha, eu estou com a conta negativa, não posso atrasar, o que eu vou fazer? O educador financeiro, ele vai te dar mais do que uma opção para você fazer as melhores escolhas naquele momento da sua vida, ou no mês, ou no dia, ou naquele momento. Né? Então ele sempre vai te dar mais do que uma opção, nem cheque especial, nem empréstimo ou consignado. Então existe muita variação do que você pode fazer. Então, quando você olha para o seu mês e percebe que você não está conseguindo, por qual motivo você não está conseguindo organizar? É falta de planejamento? Isso é um indício aqui que você está precisando de uma orientação, uma conversa, uma sessão, de uma pessoa que já conhece o que está acontecendo na sua vida, ou provavelmente sabe o que está acontecendo na sua vida. Né? Esse é um dos sintomas, né? A gente está falando de sintomas aqui para fazer uma analogia médica. Né? Por quê? Quando você está doente, você procura um médico. Né? Você está com dor de dente, vai no dentista. Você está com uma perna que teve alguma luxação, você vai no ortopedista. Então, é um sintoma que você tem que você recorre a um profissional. E esses sintomas, você já tem ideia de onde procurar. Ah, estou com machucado no olho, machuquei, me acidentei, eu estou com uma dor muito forte. Vai no oculista. Mas ninguém fala quando você está com problema financeiro o que fazer. É claro, os bancos incentivam. Olha, eu estou te emprestando dinheiro agora. É só ir no caixa eletrônico e clicar. Aliás, é muito mais fácil que isso. É só clicar no aplicativo e aí o que acontece? O dinheiro aparece na sua conta, como se fosse um passe de mágica. Mas ele não te fala os juros que está ali. E às vezes você está tentando resolver um problema da forma mais cara possível. E você precisa disso. Entende? Então, não é o mais fácil para você. É o mais cômodo e mais lucrativo para a instituição financeira. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma armadilha financeira. E a gente vai falar isso em outros momentos. Outra situação que é um possível sintoma de que você precisa de um educador financeiro, dívidas elevadas. O que ocasionou essa dívida? A gente não vai simplesmente... Eu não vou resolver o problema da sua dívida, mas eu vou mostrar as melhores formas de você solucionar a sua dívida. Né? Como é que você pode solucionar? Como é que você pode se planejar fazendo um orçamento para você quitar a sua dívida, ou para você pagar a sua dívida, ou renegociar a sua dívida. Então, entende? Que o banco vai te cobrar, de qualquer maneira, você tendo dinheiro ou não. E o que cair ali, você sabe que ele acaba pegando. Então, será que isso é saudável para você? Será que isso é uma forma saudável de você controlar o seu dinheiro, a sua dívida? Eu tenho pessoas que eu atendo que têm dívidas e mesmo assim não deixa de investir. Mas ela investe com um propósito, certo? Então, quando você tem uma dívida mais alta, já é um sintoma de que você tem a possibilidade de procurar um educador financeiro e ele vai te ajudar. Né?
Uma outra situação é o salário nunca dá para todo o mês, né? No jargão popular, sempre sobra mais mês no fim do seu salário. Isso é terrível. E olha, não é fácil não. E aí o que você faz? Usa o cheque especial, usa o cartão de crédito. O que você faz? Qual a forma mais rápida de você resolver isso? Não é a melhor, é a mais rápida. É recorrer à instituição financeira. Ela está lá disposta a te emprestar o tanto de dinheiro que você quiser, não o que você pode pagar. E os juros vão comer, vão acabar com sua vida financeira. E isso não é saudável. É saudável só para um dos lados, para a instituição financeira, que ela vai ficar cada vez mais rica, né? Então, o que é o melhor para você? Fazer algum trabalho nesse momento para cuidar das suas finanças ou recorrer sempre ao banco? O que é mais barato para você? O que é melhor? Então, tem que tomar cuidado com essa situação. O que você faz, a quem você recorre e da forma que você recorre. Então, você nota, a condição do seu salário não está sendo suficiente para passar todo o mês. Alguma coisa aconteceu lá atrás, né? A gente não está falando do trabalho de verificação das despesas, o que ocasionaram. Mas quando a gente vai conversando numa sessão, a gente acaba vendo alguma situação que você... algum problema. Eu tenho um recurso que se chama... para fazer análise do perfil financeiro da pessoa. Ali eu vou saber se você é tendencioso a gastar, se é tendencioso a consumir, se é tendencioso a não saber o que faz com o dinheiro. E eu tenho vários exercícios que vão te ajudar a descobrir aonde você está gastando, como você está gastando. E isso é muito importante para você. Você vai saber exatamente onde você está gastando o seu dinheiro. Para que, Alexandre, que eu faço isso? Para saber onde você está gastando mesmo. Para você saber realmente em que você está gastando. Ah, Alexandre, mas eu não gasto com nada. Mas todo final de semana você compra uma pizza? Né? Então, olha que eu começo já a dar algumas dicas para você na situação de que você pode estar gastando numa coisa que você quer, óbvio, naquele momento, mas talvez não seja tão importante. Qual a importância que você dá para o seu dinheiro? Certo? Então, assim, outra situação é aquilo. O salário está dando para passar todo o mês? Você faz tudo o que você precisa, aliás, você faz tudo aquilo que é necessário fazer com o seu salário durante o mês? Né? Alexandre, eu consigo passar o mês sim, mas sobra alguma coisa? Quer que sobre alguma coisa? Eu acho que isso também é importante. Você falar um pouquinho do seu futuro, de você planejar o seu futuro, criar uma expectativa, trocar de carro, comprar um carro, entrar numa casa melhor, fazer um planejamento, um sonho, uma viagem. Então tudo isso, não importa quanto você ganha, é questão de organização. É só a organização. Então para você ter, aí entra lá no primeiro tópico, o orçamento. Entende? Então vamos voltar aqui. Então, com o seu salário, você pode fazer vários tipos de planejamento. Você pode se programar, você pode investir. E quando a gente fala de investimento, eu não estou falando de muito dinheiro, eu estou falando de um valor bem baixo mesmo para começar. Não importa o valor, não é a quantidade que vai importar para você fazer o investimento, é a constância dele. Se você consegue fazer um depósito que seja de R$50 por mês, né? No final do ano você vai ter 12 vezes R$50 mais uma correção que o seu investimento pagou. Entende? Então, Alexandre, mas é muito pouco. Tem que começar de algum local, certo? E um outro sintoma, a gente está falando do sintoma aqui, lembrando que é só uma verificação de como você precisa ou necessita ou quer organizar suas finanças para melhorar a sua vida financeira. Quando você não sabe lidar com o dinheiro, você gasta mais do que ganha, você não sabe as contas que paga, né? Você não consegue
se organizar mesmo ali com o dinheiro. Alexandre, eu não sei se eu paguei a conta, esse mês eu não consegui pagar porque eu me saí da rotina, o carro quebrou, eu precisei fazer uma reforma de urgência na casa, o chuveiro queimou. Entende que isso daí é um planejamento também? Então, tudo isso que nós estamos falando está tudo envolvido lá no primeiro item. Organização, planejamento. Né? Mais um dos sintomas que você pode estar precisando de um educador financeiro. Você pode não estar atingindo as metas financeiras. Por qual motivo você não está atingindo? O que está acontecendo? Alexandre, eu quero ter R$3.000 até o final do ano para eu poder fazer uma viagem com a minha família. Tá, o que você está fazendo para montar esse planejamento para você ter? Às vezes a gente precisa cortar algum gasto. Às vezes a gente precisa verificar no cartão de crédito o que está acontecendo. Fala assim, nossa, eu estou pagando Netflix, eu estou pagando um outro tipo de serviço de streaming, estou pagando um serviço que faz tempo que eu não uso. De repente isso pode ser a saída para você juntar um pouquinho mais de dinheiro. Então assim, você está atingindo suas metas? Aliás, você tem uma meta a ser atingida ou você está juntando dinheiro simplesmente para juntar dinheiro? Então, você nota que a gente está falando de diversas situações que às vezes você consegue fazer, guardar um pouco de dinheiro para alguma coisa, mas você sabe para que você quer? É para uma viagem? É para um curso? É para estudo? O que você está querendo atingir com isso? Né? Outra situação que a gente pode falar aqui também é da preocupação do futuro mesmo. Né? O que você tem feito para melhorar o seu futuro? Seja aposentadoria, seja uma viagem maior, mais longa, uma viagem para o exterior. Né? Então, o que você está fazendo lá para o seu futuro? Já tem o seu planejamento? Já tem a sua organização para isso? Você faz uma reserva? Então, nota que todos os assuntos que nós falamos aqui, estamos falando, eles estão ligados diretamente à organização. E não é uma coisa de outro mundo, como eu falei lá no comecinho do vídeo. É simplesmente pegar o que você ganha e o que você gasta. Alexandre, não é tão simples assim, dá trabalho. Sim, dá trabalho. Dá trabalho, exige dedicação, exige tempo. Para você começar a fazer isso, dá trabalho. Mas o que dá mais trabalho? Dá trabalho fazer esse trabalho, essa organização, ou dá trabalho ficar sem dinheiro? O que você prefere? Ficar sem dinheiro ou ficar com um pouquinho de dinheiro, um pouco a mais de dinheiro e ter essa organização? Sempre fui da planilha, sempre gostei de planilha, organizar, colocar ali tudo direitinho. Saquei R$30, saquei 50, saquei 200, né? Fui no mercado, gastei R$150,32. Sempre foi assim. Então, se você me perguntar qual que é meu saldo hoje na conta, eu vou abrir minha planilha e vou mostrar. Você não precisa fazer isso todos os dias. E tem gente que não é da planilha, tem gente que é do papel, da agenda, de guardar os comprovantes. Não importa, é a melhor forma que você tiver para organizar. Entende? Então, tudo isso que nós conversamos aqui foi para levantar se você realmente precisa de um educador financeiro, se você quer um educador financeiro na sua vida que vai ajudar você a organizar tudo isso. E acredito que se a resposta for para alguns desses levantamentos, seja a questão de você não ter um orçamento, dívidas altas, o salário não bate com um mês, você não sabe lidar com o seu dinheiro, né? E você não está atingindo suas metas, alguma coisa aqui tem de errado. Né? Se você quiser, entre em contato comigo, vamos conversar um pouquinho e logo vai vir novidades por aí. Certo? Eu agradeço pela atenção de vocês. Se você está aqui assistindo esse vídeo gravado, estou à disposição. Se você precisar de alguma coisa, se você quiser me mandar uma mensagem no direct, faz um comentário aqui no vídeo e te aguardo na próxima live.